pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, que horário, né? Mas eu sei que alguém vai assistir esse vídeo, por isso eu estou te cumprimentando. Meu nome é Marilene Lopes, aqui do canal De Tudo Um Pouco com Marilene Lopes. Esse vídeo de hoje, eu até estava lendo ali alguns versículos, meditando algumas coisas, e eu estou aqui, o título vai estar escrito, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como assim? É porque eu estou fazendo uma pergunta, né, gente? Porque ultimamente está tendo um debate sobre sã doutrina, suficiência da cruz. Alguns falando sobre esse assunto, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E eu queria entender, que alguém me explicasse, porque como eu aprendi diferente, né? Eu aprendi que para a gente alcançar a nossa salvação, nós temos que renunciar ao pecado, né? Primeiro confessar a Cristo, renunciar ao pecado e seguir a Ele, né? Mas já tem várias pessoas que pregam de outras formas, dizendo que uma vez você confessando a Cristo, acabou. Eu vou falar a verdade para vocês. Antes de vir para a plataforma, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nessa pregação sobre suficiência da cruz. Não, porque eu não aprendi assim, né? Eu venho da igreja, eu cresci, né? Me criei em um berço evangélico, eu já falei para vocês. E eu aprendi no ministério, na igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá do Piauí, né, onde eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, diferente do que se prega hoje, né? Eu continuo da mesma forma, eu não mudei, porque eu sou uma pessoa... Muitas pessoas até falam para mim, nossa, irmã Marilene, você tem que mudar, a igreja mudou, as pessoas mudaram, mas Deus não mudou, né? Então, eu aprendi assim. Não vou dizer aqui que eu sou uma pessoa de estar falando dos outros, impondo regras na vida de ninguém, até porque quem sou eu, né? Eu mal dou conta da minha vida. Estou aqui lutando todos os dias, tenho muitas coisas assim para fazer. Eu aprendi e tento aplicar na minha vida. Se alguém me pedir um conselho, é claro que eu vou falar. Mas eu não sou, irmã, de estar todo dia, porque você é isso, porque você é aquilo. Até porque hoje em dia todo mundo escuta a palavra de Deus, escuta as pregações, lê a Bíblia, tem acesso, né, a ouvir por rádio, por TV, por internet. Então, eu creio que muitas pessoas já ouviram, né, a palavra de Deus. Mas, ultimamente está tendo esse debate aqui, né, que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não entendo essa palavra. Irmãos, eu vou contar aqui algo que aconteceu há uns tempos atrás. Eu estava trabalhando e ali chegou um jovem, né? Um jovem numa situação lamentável, né? Aí ele chegou, me cumprimentou, me saudou, né? Com a paz. Eu cumprimentei ele também, né? Eu olhei para ele e aquilo me entristeceu de ver ele ali embriagado, né? Com cheiro de substâncias, numa situação terrível, né? Aí ele olhou para mim e disse assim: você está estranhando porque eu estou te cumprimentando? Eu estou assim, mas eu já confessei a Deus. E a Bíblia fala que aquele que vem a mim, o próprio Jesus falou, que de maneira nenhuma ele lançaria fora. E eu olhando para a situação daquele jovem e vendo como é triste, né, irmãos, certos tipos de doutrina. Então ele aprendeu assim, que ele já tinha confessado Jesus, né?
ele cria em Deus, né? Ele crê, aliás, em Deus, e que aquilo era o suficiente, né? Aí eu olhei ali aquela situação, fiquei pensando, né? Falei para ele, para que ele parasse com aquilo que estava destruindo a vida dele, né? Irmãos, como é que eu digo que eu confessei a Deus, que eu amo a Deus, e eu tô aqui saudando o meu irmão, né? E estou destruindo o templo do Espírito Santo, né? Que é o nosso corpo, com substâncias terríveis, né? Eu fiquei com muita dó daquele jovem. Eu tentei conversar com ele, mas ele estava convicto que uma vez salvo, salvo para sempre. E ali naquela situação. Antes também de eu vir do Piauí para cá, uma irmã chegou para mim perguntando sobre isso. Irmã Marilene, tem um casal que chegou aqui agora, que está pregando sobre isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E a filha deles saiu da igreja e está aí na rua, né? Fazendo tudo que é de errado, até destruindo o lar, né? Mas a mãe falou que não tem problema, porque ela já confessou a Deus, né? Então, independente do que ela faça agora, ela está salva. Ela está salva. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pregação. Porque não é assim que é a palavra de Deus, pelo menos como eu aprendi, né? Pelo menos, então, assim, eu fiz uma pergunta, me explica aí vocês que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Tá aí, eu tô aqui o vídeo, tá aí nos comentários, né? Me explica aí alguma coisa que eu não aprendi, né? Me explica aí que não precisa renunciar ao pecado. Me explica aí que a gente pode continuar destruindo lares, né? Destruindo o nosso corpo, que não é pecado nenhum. Me explique onde vocês aprenderam isso, porque sinceramente eu não aprendi dessa forma. Eu vou ler aqui um versículo que me chama a atenção, né? Me chama a atenção. Aqui, primeiro eu vou ler esse daqui, que se encontra em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. O 15 diz assim: a lei, a escravidão e a graça, né? Aí diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aí diz assim, no 17, mas graças a Deus, porque outros escravos do pecado, outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, né? Aqui está bem claro, irmãos, que não devemos, né? Porque diz assim, porque não estamos debaixo da lei, tá por aí cometendo todo tipo de pecado. Não é dessa forma, né, meus irmãos? Aqui também diz assim, no 20, porque quando erais escravo do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, aqui, irmãos, nesse versículo fica bem claro que, falando de quando a gente estava fazendo as coisas, né, as coisas que não agradam a Deus, né, que o resultado, né, somente as coisas de que agora envergonhais, porque o fim dela é morte. Então, eu fico pensando assim, aquele jovem falando para mim, né? Porque ele já tinha
confessado, né, a Deus, e ele usa um versículo da Bíblia, né, como eu já falei para vocês, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, que o próprio Jesus falou, foi o versículo que ele falou para mim. Mas aqui está dizendo assim, porque o fim delas é morte, o fim dessas coisas. Ali ele estava embriagado, ele estava com cheiro de coisas assim, né, desagradáveis, né, vícios, destruindo o seu corpo, destruindo, creio, a sua família, né, entristecendo a sua mãe, sua esposa, porque ele era casado. Mas ele achava que ele já tinha confessado, então pronto, acabou. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? E aqui a Bíblia fala, nos diz assim também, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O 22 diz assim, agora, porém, libertado do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu não entendo, irmãos. Eu quero que alguém me explique sobre isso. Ah, agora nós somos livres para fazer qualquer coisa. Não, não é assim, né? Não é assim, não é esse tipo de liberdade que Deus nos deu. Jesus morreu na cruz, né, para nos salvar, mas não foi para dar esse passaporte para que eu confessasse a Jesus e aí continuasse fazendo tudo o que eu quisesse. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Pelo menos eu não aprendi dessa forma e a Bíblia que eu estou lendo também não nos ensina dessa forma, né? Porque aqui, muitas das vezes a gente fala, eu leio o último versículo também aqui em João, no capítulo 8, um versículo bem conhecido, né? Que fala aqui da mulher adúltera, né? O último versículo, ele é muito claro. O 10 diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ele perdoou ali aquela mulher, né? Daquilo que ela estava fazendo, mas ele falou, não faça mais, né? Mas hoje a gente vê uma pregação, não, Jesus morreu, pronto, né? Aí você pode dizer assim, mas aqui foi antes de Jesus morrer, né? Você pode dizer assim, antes, mas agora rasgou-se o véu, Jesus morreu. Mas aqui no último livro da Bíblia, né? No último livro da Bíblia, eu vou beber uma aguinha, meus irmãos. Estou um pouco resfriada esses dias, garganta seca, ardendo, aliás. Diz assim, em Apocalipse 22, Jesus, né, ali, quando, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 22, no versículo 15 diz assim, ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo maravilhoso, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele está sempre nos alertando, né? E a gente vê pessoas pregando de forma diferente, e a gente vê pessoas aí no mundo, né? Dizendo, não, eu já fui, eu já aceitei, não, porque seria muito fácil. Igual a irmã falou lá para mim, a filha dessa senhora estava lá destruindo um lar. E ela falou, mas se Jesus recolher ela dessa forma, ela vai para o céu? Vai, ela vai, porque uma vez salva, salva para sempre. Então assim, eu vou lá, eu confesso Jesus,
e ali eu pego um passaporte para eu ir para o mundo, eu faço tudo o que eu quiser. Eu continuo pecando. Não, irmão, não é assim não. Seria injusto. Aí contradiz toda a palavra de Deus. Então eu vou pegar aqui 2, 3 versículos e vou usar ele para mudar, né, para pregar e dizer, não, agora Jesus já morreu na cruz por mim, eu sou livre, né? Sim, eu sou livre, né? Para a liberdade que o Senhor nos chamou, mas não para nos escravizar nos vícios, né? Na destruição do pecado, né? Porque esses são os verdadeiros escravos. Tem gente que diz assim, eu não consigo passar um dia sem beber. Eu quero parar de beber, mas eu não consigo, né? Estou destruindo minha família, mas não consigo. Isso é liberdade? Eu não consigo largar o cigarro, né? Está destruindo a minha saúde, mas eu não consigo. Isso é liberdade? Não, irmãos, não é liberdade, né? Quando Jesus te liberta, você passa a ter forças para largar todas essas coisas, né? Eu conheço pessoas que Deus libertou de uma tal forma que fala para mim que não consegue sentir nem cheiro, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Então, se eu tiver errada, fale aí, me ensine aí o que é isso, essa nova pregação que eu não estou entendendo. Eu estou aqui, né? Eu escuto, eu respeito os seus pensamentos. Eu quero dizer para você, não é porque estudou teologia, não, irmão, não é não. Eu tenho um irmão pastor que é teólogo, né? Ele é formado, a esposa dele também é teóloga. E os dois têm curso de teologia. E eu não vejo eles pregar essas coisas, né? Eu até queria fazer uma live com meu irmão aqui no meu canal e queria convidá-lo um dia, né? Mas ele é pastor, pastoreia a igreja também. Ele é um advogado, ele tem os trabalhos dele, né? Mas eu vou ver se eu consigo marcar uma live com ele um dia. Porque eu não estou entendendo esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Alguém me explica aí, porque eu não estou entendendo. Quero aprender, né? Talvez eu esteja totalmente errada, né? Me explique aí, né? Mas por enquanto eu faço igual minha mãe. A palavra de Deus não mudou, eu continuo pensando da mesma forma. Então, que vocês tiveram a paciência de me assistir até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E se chegaram aqui, caíram de paraquedas, como diz o pessoal, chegaram aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, né? Aperte o sininho ali onde está falando todas as notificações para você receber os próximos vídeos, né? Sei que eu posso até arrumar problema com esse vídeo, né? Talvez alguém queira... seja contra o que eu falei aqui, mas não tem problema. Eu tenho a minha convicção, né? De que eu não falei nada além daquilo que eu aprendi, né? Eu aprendi que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que nós não devemos destruí-lo, né? Não devemos destruí-lo com vícios, com coisas que destroem. Então, gente, é isso. E se gostaram do conteúdo, compartilhe, dê aquele seu joinha e se inscreva no canal, né? Falei mais uma vez. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.